Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Destilando Livros. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia bastante o senso comum, a tal da reversão do desenvolvimento. É verdade. A gente tende a pensar que o contato com potências mais avançadas economicamente sempre traz progresso, né? Mas não é bem assim. Exato. Normalmente a gente imagina, interação, comércio, isso é bom para todo mundo. Mas, os materiais que a gente está analisando aqui na série mostram um lado bem mais sombrio dessa história. Um lado onde a expansão comercial e colonial europeia, em muitos casos, não só não ajudou, como ativamente sabotou o desenvolvimento local. Gerou retrocesso mesmo em vários lugares. É essa dinâmica, sim, complexa que a gente vai explorar hoje, continuando a nossa análise das fontes, como essa busca por lucro das potências europeias, das suas companhias, acabou minando a prosperidade, desviando a rota de sociedades na Ásia, na África. Como que o comércio pode destruir riqueza local em vez de criar? Vamos investigar isso. Olha, a chave para entender esse paradoxo está nas instituições. As instituições que foram impostas ou, radicalmente transformadas por essas potências. O padrão que se repete é o de criar ou intensificar sistemas extrativistas. Extrativistas, quer dizer, focados só em tirar, né? Exatamente. Não são instituições feitas para o crescimento de todo mundo, para o bem-estar local. Não. O objetivo era maximizar a extração de recursos, de especiarias, de mão de obra, de impostos, tudo para o benefício da metrópole ou de uma pequena elite aliada a eles. Vamos começar com um caso que, ilustra isso de forma brutal. As ações dos holandeses lá nas Ilhas das Especiarias, especificamente nas Ilhas Banda, que hoje são parte da Indonésia. Ah, as Ilhas Banda. Um lugar que tinha tudo para ser um centro de riqueza, né? Eles tinham monopólio natural da noz moscada, do macis. Sim, antes dos europeus chegarem, já existia um comércio ativo por lá, redes estabelecidas. Pois é, havia estruturas locais, um comércio que já rolava. Aí entra a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VOC. E o que o estudo que a gente está vendo detalha é que a VOC não estava nem um pouco interessada em só participar desse comércio. Eles queriam tudo para eles. Tudo. O monopólio absoluto. E para conseguir isso, usaram força militar. Sem dó. Em 1621, a população masculina de Banda foi praticamente toda massacrada ou expulsa. Nossa, que violência extrema para garantir o controle. E depois disso, como é que eles reorganizaram a produção lá? Aí que está a questão extrativista. Eles substituíram o pessoal de lá por escravos e trabalhadores contratados, mas em condições horríveis. Todo mundo forçado a cultivar só noz moscada. Para a VOC. Qualquer chance de desenvolvimento local, autônomo, acabou. Virou só uma grande fazenda para a companhia. Exato. Uma plantação extrativista. O único objetivo, lucro máximo para Amsterdã. Isso é a reversão do desenvolvimento na forma mais pura, né? Uma sociedade que podia ser próspera foi destruída e no lugar colocaram um sistema de exploração total. A lição aqui é drástica. O poder militar usado para impor monopólio extrativista pode simplesmente apagar o potencial de desenvolvimento local. Um exemplo terrível mesmo, dessa lógica extrativista levada ao extremo. Agora, vamos mudar de continente, mas não de lógica. Vamos para a Índia ver como a presença britânica também reverteu fortunas por lá. Antes dos britânicos dominarem, a Índia era uma potência em manufatura, certo? Sem dúvida nenhuma, a Índia, especialmente a região de Bengala, era um dos maiores centros do mundo em produção e exportação de tecidos, isso no século XVIII. Tecidos indianos de alta qualidade, algodão, seda, super desejados no mundo todo. Era uma indústria vibrante, com artesãos muito qualificados, redes comerciais complexas, cidades que eram centros dessa produção toda. Então, o que aconteceu quando a Companhia Britânica das Índias Orientais chegou e consolidou o poder? O material que a gente tem aqui aponta para uma desestruturação de propósito. Exatamente. Não foi só a competição que veio com a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, não. A Companhia Britânica usou o poder político e militar que ela foi ganhando para, primeiro, controlar
e depois, olha, ativamente desmontar a indústria têxtil indiana. Como eles fizeram isso na prática? De várias formas. Impuseram tarifas lá na Inglaterra para proteger o mercado deles dos tecidos indianos, que eram bons. Ao mesmo tempo, inundaram o mercado da Índia com tecidos britânicos mais baratos, feitos em massa nas fábricas. E não param aí. Eles pegaram o sistema de impostos que já existia no Império Mogol e intensificaram. Deixaram muito mais eficiente, mais rigoroso, para drenar a riqueza do campo. Quer dizer, um golpe duplo. Destruir a indústria local que fazia concorrência e sugar os recursos da agricultura com imposto alto. Quais foram as consequências disso para a Índia? As consequências foram devastadoras. Desindustrialização, desurbanização em larga escala, cidades que antes eram centros têxteis importantes encolheram, artesãos perderam o trabalho, a fonte de renda, e a Índia, que era exportadora de manufaturados, virou basicamente exportadora de matéria-prima, como algodão bruto para as fábricas lá na Inglaterra, e, claro, um mercado consumidor para os produtos ingleses. E a pobreza? Aumentou, drasticamente. É outra forma clara de reversão. Uma economia que era dinâmica, manufatureira, foi reconfigurada à força para servir aos interesses extrativistas da metrópole. Isso bloqueou o caminho próprio da Índia para a industrialização. Fica muito claro como as instituições que foram impostas, controle de comércio, as tarifas, o sistema de impostos extrativista, foram as ferramentas usadas para essa reversão. Esse padrão de subverter economias locais para o lucro externo se repete, mas talvez de uma forma ainda mais transformadora e com um custo humano ainda mais assustador, quando a gente olha para o impacto do tráfico transatlântico de escravos na África. Aqui a situação é ainda mais complexa, mais trágica. O tráfico de escravos não foi só uma catástrofe humanitária gigantesca, com milhões de vidas destruídas, né? Como a análise que a gente está seguindo mostra bem, ele foi também um veneno potente para o desenvolvimento das instituições políticas e sociais africanas. E os efeitos disso a gente vê até hoje. Um veneno para as instituições, como assim? O foco não era só capturar e vender as pessoas. Então, o ponto crucial é que a demanda gigantesca por escravos, que vinha de fora, principalmente das Américas, criou um incentivo muito perverso dentro da própria África. A guerra, a captura de pessoas, de outros grupos, de reinos vizinhos, isso virou, para alguns estados e elites africanas, a principal atividade econômica, a principal fonte de poder, de riqueza especialmente para conseguir bens importados como armas de fogo, por exemplo. Entendi. Então, em vez dos estados se fortalecerem com agricultura, com comércio de outras coisas, ou protegendo seus cidadãos, a lógica de muitos estados passou a ser fazer guerra para capturar gente para vender. Exatamente. O material que a gente está discutindo sugere que isso distorceu profundamente o desenvolvimento político em regiões enormes. Estados que talvez tivessem seguido outros caminhos de centralização, de desenvolvimento econômico, foram desviados para essa lógica predatória. E tem exemplos disso, sim. A análise menciona casos como os reinos de Oyo ou Império Ashanti. Nesses lugares, o poder e a própria estrutura do Estado ficaram, assim, totalmente ligadas à capacidade de guerrear e capturar escravos para vender aos europeus. Isso criou uma instabilidade crônica, destruiu comunidades inteiras e impediu que surgissem instituições voltadas para um desenvolvimento mais amplo, mais inclusivo. A própria natureza do poder virou extração ao extremo, extrair pessoas. E o legado disso parece que foi uma coisa incrivelmente persistente, né? Lendo os detalhes aqui, mesmo depois que os europeus aboliram formalmente o tráfico, lá no século XIX, as estruturas e a própria prática da escravidão continuaram em muitos lugares da África. Sim, essa persistência é chocante e diz muito. A análise cita o exemplo de Serra Leoa. A capital, Freetown, foi fundada pelos britânicos como um lugar para escravos libertos, virou base para reprimir o tráfico. Mas olha só, dentro da própria colônia de Serra Leoa, a escravidão doméstica só foi abolida mesmo em 1928. Nossa, 1928. É um paradoxo enorme, né? Um paradoxo que mostra como essas estruturas internas eram resistentes, né? Como tinham se enraizado. E na Libéria?
outro país que tem essa origem ligada a ex-escravos, mas vindos dos Estados Unidos. A situação foi parecida? O estudo aponta que sim, condições muito parecidas com a escravidão, ou mesmo a escravidão de fato, continuaram existindo na Libéria até datas que surpreendem, como a década de 1960. Isso mostra bem como as instituições extrativistas, uma vez que elas se estabelecem ou são fortalecidas por incentivos tão poderosos como foi o tráfico de escravos, elas ganham vida própria, ficam difíceis de tirar. E como que essa herança institucional toda se conecta com o grande evento econômico mundial daqueles séculos? A Revolução Industrial. Por que a África subsaariana, de modo geral, não conseguiu pegar essa onda de transformação? A conexão é direta e dolorosa. As instituições que acabaram predominando em muitas partes da África subsaariana, essas instituições marcadas pela insegurança, pelas guerras frequentes, pela falta de direitos de propriedade seguros para a maioria das pessoas, pelo poder político focado em capturar e controlar, em vez de investir na produção, elas criaram um ambiente totalmente hostil para a inovação, para o investimento, tudo que era necessário para a industrialização. Faltavam as condições básicas, então. É aquilo que aconteceu na Europa ou em outros lugares. Basicamente, sim. Para a industrialização acontecer, precisa de um mínimo de estabilidade, de segurança para poder investir, de direitos de propriedade que garantam que as pessoas vão colher o fruto do trabalho delas, da inovação delas. Precisa de incentivo para a educação, para desenvolver habilidades. As instituições que foram forjadas ou intensificadas pelo tráfico de escravos e depois muitas vezes consolidadas pela colonização formal, que se apoiou nessas estruturas que já existiam, negavam tudo isso para a grande maioria da população. E o resultado foi? Estagnação, ou até retrocesso econômico, num período em que outras partes do mundo estavam se transformando radicalmente. Analisando esses casos todos, o monopólio forçado lá nas Ilhas Banda, a desindustrialização na Índia, essa distorção política toda causada pelo tráfico na África, a gente percebe uns padrões, né? Em Banda, os holandeses impuseram um sistema extrativista quase do zero, depois de eliminar o que tinha antes. Na Índia, os britânicos subverteram, desmantelaram uma indústria que já existia, redirecionaram a economia. Na África, o tráfico incentivou a formação de estados que a função principal era extrair gente. São mecanismos diferentes, mas o resultado parece semelhante, não? É uma ótima síntese. Os mecanismos variaram, claro, dependendo do lugar, dos interesses específicos de cada potência europeia, mas o resultado final foi o mesmo: criar ou aprofundar instituições extrativistas que beneficiavam a metrópole e quem estava ligado a ela, mas à custa do desenvolvimento local. Em todos esses casos, outros caminhos de desenvolvimento foram bloqueados. Ou destruídos. Fica muito evidente que a interação entre sociedades não leva automaticamente ao progresso. As regras do jogo, né? As instituições que são impostas ou que surgem dessa interação, elas são absolutamente cruciais. Precisamente. E essas regras não foram neutras de jeito nenhum. Elas foram em grande medida resultado de escolhas deliberadas, movidas pela busca de lucro, de poder, e que foram possíveis por causa de uma diferença grande de força militar, de tecnologia. O foco era extrair no curto prazo para a metrópole. Isso passou por cima de qualquer ideia de desenvolvimento sustentável ou de bem-estar local. Esses exemplos históricos são, então, fundamentais para a gente entender as raízes de muitas desigualdades que marcam o mundo hoje. A trajetória de um país não é um destino escrito na pedra pela geografia ou pela cultura. É profundamente moldada pelas instituições políticas, econômicas, que se estabelecem ao longo do tempo, muitas vezes nesses momentos críticos, como esses que a gente viu. E entender como essas instituições extrativistas foram criadas, como elas se consolidaram lá atrás, é essencial para a gente diagnosticar os desafios de hoje e para pensar em como promover instituições mais inclusivas, né? Ok, então, o que isso tudo significa, olhando para frente? Significa que a gente não pode ignorar esse passado. Entender as engrenagens da exploração, da imposição desses sistemas extrativistas é um passo indispensável para quem quer entender por que alguns países prosperaram e outros ficaram para trás, e o que pode ser feito. Essas estruturas institucionais
que foram estabelecidas durante esses séculos de expansão, de exploração, até que ponto elas ainda moldam as relações globais hoje e os desafios de desenvolvimento que tantas nações enfrentam. Será que esses ecos do passado são só história? Ou eles ainda definem uma parte importante do nosso presente? Uma reflexão necessária, sem dúvida. E no nosso próximo encontro aqui no Destilando Livros, a gente vai aprofundar essa análise pegando um caso que é particularmente emblemático e bem complexo: a África do Sul. A África do Sul é um caso-chave. Exato. Vamos ver como, apesar de ter tido uma trajetória um pouco diferente em relação ao tráfico transatlântico, o país teve seu potencial de desenvolvimento contido, revertido de propósito pela elite branca. Vamos investigar como o sucesso inicial de agricultores africanos lá no século XIX foi combatido ativamente e como a necessidade de mão de obra barata para as minas levou à criação de um sistema de dualismo econômico. Formalizado por leis terríveis, né? Como o Native Land Act de 1913. Essa mesma, que confinou a população negra a uma fração mínima da terra, e como tudo isso levou ao apartheid, que foi um sistema sofisticado, brutal, de instituições extrativistas desenhado para exploração racial. Um exemplo gritante de como a desigualdade e a reversão do desenvolvimento podem ser, assim, uma engenharia social. Vai ser uma análise crucial mesmo sobre como se constrói intencionalmente instituições extrativistas e o impacto devastador e duradouro que elas têm, mostrando como o dualismo econômico pode ser uma ferramenta de controle, de exploração. Se essa análise profunda e, às vezes, vamos admitir, desconcertante, está sendo útil para você expandir sua compreensão, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal Destilando Livros e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde os próximos capítulos dessa nossa jornada de conhecimento, enquanto a gente continua destrinchando as ideias centrais desta obra. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima!